eu sei que eu falei aqui nos destaques e te chamou a atenção, deve ter chamado a atenção dos nossos ouvintes também, essa história dos falsos taxistas, né? Demais. Hoje teve uma operação do DEIC para prender uma quadrilha que foi identificada pelos policiais da 4ª Delegacia de Vecar, que faz investigações sobre fraudes contra seguros, né? E o que os policiais descobriram? Que havia uma quadrilha operando táxis falsos, táxis caracterizados como táxis. Carrinho branco, né, com aquele luminoso em cima. E aí eles pegavam os passageiros, muitos hoje em dia fazem o pagamento como? Ou no Pix ou no cartão. Aliás, é obrigatório o táxi aceitar cartão em São Paulo, né? Então, na hora de fazer o pagamento, eles clonavam esses cartões e depois acabavam fraudando essas vítimas, né, esses passageiros. Eles circulavam por vários pontos da capital paulista, foram detidos hoje numa operação lá na Vila Olímpia e há uma estimativa, a polícia está fazendo esse levantamento ainda para divulgação, de que o prejuízo pode passar de R$1 milhão. Eles têm pelo menos 7 vítimas que relataram terem sido prejudicadas, terem caído nesse golpe aplicado pelos falsos taxistas. E o pior, criminosos que já tinham antecedentes criminais por esse mesmo tipo de golpe. 3 criminosos foram presos, também foram apreendidas máquinas de leitura de cartão magnético, cartões de crédito e aparelhos celulares. Um dos detidos, a polícia acredita que é o líder dessa quadrilha. E agora a polícia vai fazer o levantamento dos dados desses presos, dos celulares apreendidos, para tentar identificar outros criminosos dessa quadrilha, que vão responder agora por estelionato e associação criminosa. Então a gente tem aí o risco de você cair num golpe, né, Joel? E outro, você tá na mão de um bandido que tá dirigindo com você, rodando pela cidade, às vezes te levando pro trabalho, às vezes te deixando na porta da sua casa, vendo onde você mora, ouvindo conversa que você tá tendo aí no telefone enquanto você tá circulando pela cidade. Então a gente tá falando de um crime gravíssimo e que resultou na prisão de 3 pessoas hoje na Zona Sul de São Paulo. Para dar um pulo desse tipo de crime aí para outro mais grave, Um sequestro, 2 palitos. por exemplo. Sabe o que decide se o crime pode ser mais grave ou não? Só a oportunidade. É. Porque ele já é, como você falou, bandidão, criminoso, tá ali com a vítima, percebe alguma coisa diferente, fala, vou virar essa chave aqui, lógico. Esse aqui tem grana, dá pra eu tirar um pouco mais, né? E eles atuavam principalmente em shoppings famosos aqui, né? Shoppings em que as pessoas que frequentam têm um poder aquisitivo maior. Como é que é a fiscalização disso? Como é que esses caras ficam dando sopa lá na entrada oferecendo o transporte? Não é? Porque assim, tem que pegar pesado em cima disso, para você obter cara. a outorga, né, ou a outorga para trabalhar como taxista, nossa, mas é um processo Meu chato, Deus, é difícil, burocrático é pra caramba. Geralmente é um negócio que vai passando de CPF para CPF de família, ou então você se cadastra para trabalhar numa cooperativa, né? E aí você pega ali o carro, às vezes alugado, divide o mesmo carro com outros taxistas da cooperativa. Então, assim, como é uma coisa muito burocrática, difícil de você obter, eu, para te falar bem a verdade, Joel, não desconfiaria. Eu acho que eu desconfiaria mais de um carro de aplicativo, que é um negócio muito mais aberto, do que de um taxista. É fácil cair nesse golpe. Porque se o táxi está caracterizado como táxi, está com luminoso, o motorista está ali dentro, o cara conhece a cidade, porque taxista tem disso, né? Os caras têm a cidade na mão. Né? Você fala que tá indo pra rua X, ele não, eu vou pela Y e Z pra chegar ali na X. Com o aplicativo hoje vai embora também. Também. Então isso não levanta muita suspeita, né? Começou a levantar suspeitas quando a polícia começou a juntar os pontinhos das vítimas, né? Ó, depois da viagem que eu fiz aqui, o cartão foi clonado. Putz, 2 passaram por isso, 3 passaram por isso, até que 7 vítimas foram identificadas e a investigação evoluiu. Você já viu quando você chega no aeroporto de Congonhas, por exemplo, ou Guarulhos? Eu fui semana passada, eu fui por Congonhas e voltei por Guarulhos. É impressionante a quantidade de oferta de serviço de transporte ali, sem ter a certeza de que é táxi ou aplicativo mesmo. Os caras ficam te abordando ali. Numa dessas, há até campanhas para você não entrar nessa, né? Se for pegar um aplicativo, chama pelo celular e táxi dá preferência ao ponto oficial ali do lugar. Senão você pode cair na mão de um bandido mesmo, mas é incrível a oferta. É muita gente, muita gente ali. Há até alguns que, não tem o que fazer, o cara tá ali para ganhar o dinheiro honesto. Só que no meio deles tem os bandidos. Imagine se os caras estão agindo com um táxi falso, logotipado e tudo mais, na porta de shopping. Imagine com o carro descaracterizado, então.
né? A chance é maior ainda de você cair nas mãos de um bandido muito pior. Sim. Isso é muito louco, cara. É muito maluco, né? Perigosíssimo. Às vezes, uma maneira de tentar evitar isso. É você só pegar em ponto oficial, quando for fazer o pagamento, será que pagando por Pix você se expõe menos? Porque aí pelo menos não tem um contato do cartão com a maquininha. Ô, Aninha, agora Né? voltando à discussão de shopping center, eu acho que o shopping não pode se eximir 100% da responsabilidade, sabe? Joel? Se você mantém ali um ponto de táxi, tem que ter pelo menos alguma forma de você saber se aqueles táxis lá são de bandidos ou não. É que os pontos, muitas vezes, ficam do lado de fora, né? Eles ficam na porta do shopping, mas eles ficam na rua. Aí a responsabilidade de fiscalização é da prefeitura. Eu concordo que se eles falam... Tem shopping que faz isso, né? É mesmo, do lado de fora. Não, mas tem igual shopping... aqui, é igual aqui, o ponto fica do outro lado da rua. Né? Mas tem shopping que permite colocar dentro, né? Passa, pega aqui, shopping de alto padrão, né? Porque a pessoa tem medo de botar até o pé na rua. E os próprios taxistas não sabem? Por exemplo, se entra um cara ali, se aparece um cara que é bandidão. Não tenho dúvida de que eles sabem. Então, pô, fica com medo, né, de denunciar. Não sei se fica com medo assim. ou os caras fazem de um jeito para não serem percebidos. Ao invés do bandidão ficar parado na fila, ele fica dando volta. E aí pega a pessoa na oportunidade. Legal né? entender isso aí. Deve ser na abordagem no tete a tete. Eu imagino que sim. E para você não cair, vai direto no ponto. Não, os taxistas são muito ligados. Se aparece alguém diferente, alguém que corta a fila, eles já estão ali prontos para defender o deles. Então, imagino que não deve ser dessa maneira que eles abordam. Mas um ponto importante, pegar no ponto de táxi. Para você não ter esse... Ou no aplicativo, você chamando lá mesmo, ou indo no ponto de táxi. Indo no ponto. Porque no meio do caminho, corre o risco. Vocês entenderam? É carro de táxi mesmo. Carro ali branquinho, talvez até com o táxi em cima mesmo, com adesivo e tudo mais. Você só foge desses caras indo no ponto mesmo. Mesmo porque, para pensar, eles não vão no ponto. Se eles forem no ponto, os outros taxistas vão reconhecer. Eles vão sacar. Quem é essa pessoa nova? Exatamente. Quem é esse cara novo aqui? Que tal de Joel é esse que tá chegando com esse táxi aqui? Exato. Taxistas são muito ligados, são muito espertos. A experiência tá aí, então. A manha tá aí. Em pegar só no ponto do táxi mesmo. A manha tá aí não confiar, né? Confiar em nada. Deus me livre. Agora no aeroporto não é difícil não cair dessa. Porque lá você chega e fica uns 15 te oferecendo. O único jeito de você não cair é ir lá na cabinezinha mesmo de táxi. Isso, exatamente. Vai na cabinezinha, contrata lá e não tem erro. E também terminal de ônibus. Tete a tete você pode cair no golpe. E geralmente é golpe. Quando oferecem preço fechado, tem que ficar muito ligado nesse tipo de coisa. Vamos